Um empresário corre pelo hospital após uma enfermeira lhe contar algo inacreditável. Um menino de rua, desconhecido, está orando todos os dias pela filha dele em coma. Quando ele chega à janela da UTI e vê o garoto de joelhos, olhos fechados, murmurando uma promessa impossível. Ninguém imagina o que está prestes a acontecer, e o que vem a seguir deixa todos em estado de choque. Antes de começarmos essa história emocionante, deixe aqui abaixo nos comentários de que cidade você está assistindo e um curtir no vídeo para continuar acompanhando. A primeira coisa que Roberto viu ao sair pela lateral da ala pediátrica foi um par de joelhos sujos pressionados contra o concreto úmido. O chão ainda estava molhado da garoa que insistira em cair o dia inteiro. E ali, imóvel, ajoelhado com as mãos unidas e os olhos fechados, estava um menino, sozinho, descalço, orando. Roberto parou no mesmo instante. O ar parecia mais pesado ali, perto da entrada de serviço do hospital. Por um segundo, pensou em simplesmente contornar e seguir para o carro, como fazia todos os dias após visitar Clara. Mas alguma coisa, talvez o silêncio ao redor ou o modo como o garoto murmurava algo quase imperceptível, fez com que ele ficasse. Ele não sabia explicar por quê, mas ficou. Ela vai voltar. Ela só precisa de alguém esperando de verdade. A frase saiu num sussurro rouco, mas claro o bastante para atravessar o coração de Roberto como um estilhaço. Ele franziu a testa. Estava ouvindo direito? Ei! Sua voz saiu mais ríspida do que pretendia. O que está fazendo aqui? O garoto abriu os olhos devagar. Era mais novo do que aparentava de longe. Devia ter uns 10 anos, magro como vara, a pele manchada de sujeira. Mas os olhos, meu Deus, os olhos, tinham uma serenidade que não fazia sentido em alguém daquela idade. Eu estou orando por ela, respondeu sem medo, mas com doçura. Por quem? Roberto retrucou, embora soubesse a resposta. O nome dela é Clara, né? O menino apontou com o queixo para dentro do prédio. A menina do quarto 308. Roberto recuou um passo. O que aquele garoto sabia sobre sua filha? Como sabia seu nome, o quarto? Quem te mandou aqui? Ninguém, disse o menino. Eu venho todo dia. Roberto o encarou por alguns segundos em silêncio, tentando processar. O garoto olhava direto nos olhos, sem desviar, com aquela calma impossível. Você quer dinheiro? Não. Ele balançou a cabeça. Não vim pedir nada. Só achei que ela precisava de alguém ali fora também. Alguém que acredita. Um aperto subiu pelo peito de Roberto. Ele desviou o olhar, furioso com a própria fraqueza. Você não entende nada do que está acontecendo, disse, tentando recuperar a postura. Vai para casa. Não tenho casa. O menino respondeu simplesmente. Roberto virou as costas e saiu, mas cada passo ecoava como um erro. Dentro do carro, parado no estacionamento subterrâneo, ele apertou com força o volante. Lá em cima, no terceiro andar, Clara estava em coma profundo. Havia 2 anos e meio. 2 anos e meio vendo sua filha com tubos, monitores e aquele zumbido constante de máquinas tentando fazer o que o corpo dela não fazia sozinho. 2 vezes, os médicos sugeriram interromper o tratamento intensivo. 2 vezes, Roberto disse não. Era um não seco, sem lágrimas, sem explicações, apenas não. Como se admitir a possibilidade da morte fosse traí-la. Mas hoje, ao ver aquele menino orando, não implorando, não lamentando, só acreditando, algo dentro dele se partiu de um jeito diferente. Mais tarde, ainda naquela noite, Roberto voltou ao hospital. Clara estava do mesmo jeito, o mesmo soro, os mesmos fios. A enfermeira que sempre o recebia com olhos tristes apareceu discretamente ao lado. Senhor Alencar. E sim, eu vi o menino, ela disse, o da oração. Roberto virou o rosto. Se ele incomodar os outros pacientes, avisem a segurança. Na verdade, a enfermeira hesitou. Ele não incomoda, ele só ora. Sempre no mesmo horário. Às vezes canta uma música baixinha, só isso. Roberto não respondeu. Só pensei que...
Talvez fosse bom o senhor saber, ela disse antes de sair. A lembrança do acidente voltava em flashes, sempre do mesmo jeito. Ele ao telefone, dirigindo apressado. A chuva. Clara no banco de trás com o cinto frouxo, cantando uma música da escolinha. O som dos pneus derrapando. A batida. E então, o silêncio esmagador. Foram só 3 segundos, mas 3 segundos destruíram tudo. A mãe de Clara já havia partido anos antes. Desde então, ela era o que restava. Clara era o último laço com tudo que ele um dia foi. E agora ela dormia. Dormia há mais de 900 dias. Na manhã seguinte, Roberto voltou ao hospital mais cedo do que o costume, sem saber exatamente o que buscava. O menino estava lá, no mesmo canto, de novo de joelhos. Roberto não se aproximou. Apenas observou à distância por longos minutos. O garoto mantinha os olhos fechados, as mãos entrelaçadas e um leve murmúrio nos lábios. Naquela hora, pela primeira vez, Roberto se perguntou como seria ver Clara ali, acordada, rindo. O menino levantou, ajeitou as calças largas com um cordão improvisado e começou a caminhar. Roberto, sem pensar, foi atrás. Ei! O menino parou, virando-se com naturalidade. Você faz isso todo dia? Sim, senhor. Por quê? Porque ninguém pode fazer isso por ela se o senhor não acredita mais. A frase foi um soco no estômago. Roberto sentiu a visão embaçar. Qual seu nome? Lucas. Quantos anos você tem, Lucas? 10. E você acredita, de verdade, que minha filha vai acordar? Lucas deu de ombros. Não sei. Mas acredito que ela está ouvindo e que está esperando alguém falar com ela do jeito certo. O silêncio que se seguiu parecia mais alto que qualquer sirene. Roberto, então, tomou uma decisão. Absurda, inexplicável, quase desesperada. Você quer ver ela? Os olhos do menino se acenderam com um brilho tímido, como quem não tinha mais o costume de esperar boas surpresas da vida. Posso? Roberto apenas assentiu. Dentro do quarto, Lucas parou na porta. Seus olhos passearam por cada fio, cada máquina, até pousar no rosto de Clara. Ele se aproximou devagar, ajoelhou-se e com delicadeza pegou a pequena mão gelada dela. Oi, Clara, ele disse. Meu nome é Lucas. Eu não te conheço, mas acho que a gente já se gosta. Ele começou a contar histórias, coisas simples, sobre um gato que conheceu na rua, sobre uma senhora que lhe deu pão e chamava todo mundo de meu anjo. Depois cantarolou baixinho uma melodia infantil, desafinada, mas doce. Roberto, parado no canto do quarto, sentia o peito apertar de uma forma que há muito não sentia. Lucas olhou para Clara e disse, quase num sussurro, você é forte. Seu pai está aqui, e eu também. A gente está esperando você. Roberto baixou os olhos, lutando contra as lágrimas. Ao levantá-los, viu algo, pequeno, quase imperceptível. O dedo mínimo da mão de Clara se mexera. Roberto costumava medir o tempo em fusos horários. Londres, Nova York, Dubai. O relógio em seu pulso era uma extensão do seu poder. Executivos o esperavam em aeroportos. Suas decisões moviam ações, contratos, importações, votos. Onde estivesse, havia alguém prestando contas. Sempre. Hoje, seu relógio marcava 7 horas da manhã, mas ele não tinha mais reuniões. Só silêncio. E Clara. Ela ainda dormia, imóvel, como se o tempo tivesse parado com ela no banco de trás daquele carro. A menina de 5 anos agora parecia ter 7, mas era só no corpo. A mente permanecia adormecida, flutuando em um limbo que nenhum exame explicava. 2 anos e meio antes, quando Clara ainda corria pelos corredores de casa, com os cachos presos em 2 rabos de cavalo tortos, Roberto era outra pessoa. Terno sob medida, palavras exatas, uma rotina cronometrada. Papai, posso ir com você hoje? A vozinha dela, naquele dia, ainda assombrava seus sonhos. Ele dissera não, depois mudara de ideia no último minuto. Precisava apenas passar na matriz da empresa e voltar. Seriam 20 minutos no máximo. O tempo de ela brincar no banco de trás com os bonecos de plástico que carregava na mochila. Mas choveu.
e ele atendeu o celular enquanto dirigia. O impacto destruiu o lado esquerdo do carro. Clara bateu a cabeça, mesmo com o cinto. O trauma craniano foi grave. Ela entrou em coma na mesma noite. Roberto ficou 3 dias sem sair do hospital. Depois mais 4. Depois transferiu Clara para a unidade pediátrica particular mais avançada do país. Vendeu imóveis. Cancelou contratos. Retirou investimentos. A empresa, antes sólida, começou a oscilar sem sua presença. Os sócios pressionaram. Ele ignorou. Clara é minha única prioridade agora. Nos primeiros meses, ele ainda dormia em casa. Depois passou a dormir no sofá da sala de espera. No primeiro ano, todos os seus recursos se voltaram à filha. No segundo, começou a vender o que restava, até que não havia mais nada a vender. Roberto caminhava pelos corredores do hospital como um fantasma. Médicos já não lhe traziam esperanças, apenas dados. Clara era mantida viva por suporte avançado, mas a resposta cerebral era mínima. Ele lia tudo sobre neurologia pediátrica, fez contato com centros internacionais, mandou exames para a Alemanha, Japão, Canadá. Todos retornaram com a mesma estimativa, estável, porém sem progresso funcional evidente. Quando sugeriram a interrupção do tratamento intensivo, ele quase agrediu o neurologista. Ela está viva e vai continuar. Foi nesse dia que demitiu seu último advogado pessoal. Queria distância de quem falava como estatística. Antes era chamado de tubarão dos negócios. Agora, os jornalistas o chamavam de pai obsessivo. Uma reportagem insinuou que ele prolongava artificialmente a vida de uma criança sem chances reais por egoísmo. Roberto nunca respondeu. Não dava entrevistas. Não queria que ninguém olhasse nos olhos dele e dissesse o que ele já gritava consigo mesmo todos os dias. Foi minha culpa. Certa noite, ele voltava do laboratório clínico quando viu, na televisão da recepção, uma reprise de uma antiga entrevista sua em horário nobre. Anunciavam a expansão da Alencar Global para o Oriente Médio. Ele sorria. Falava de números, metas, visão estratégica. Era irreconhecível. Naquela mesma noite, um funcionário do hospital o abordou. Desculpe, mas não é seguro para o senhor dormir nos corredores. Há uma sala reservada para famílias. Roberto agradeceu, mas não se mexeu. Preferia estar ali, onde escutava o som do monitor de Clara, mesmo que fraco, mesmo que distante. Qualquer desvio no ritmo cardíaco, ele percebia antes dos enfermeiros. Poucos meses após o acidente, perdeu seu último contrato corporativo. Um banco espanhol rompeu parceria. A empresa foi vendida em partes. Alguns chamaram de má gestão emocional. Outros disseram que ele desistira. Mas ninguém entendia. Roberto não via números há muito tempo. Só via sua filha deitada, com os cílios longos e a pele pálida, respirando por ajuda, cercada por máquinas, e ainda assim linda. Ele falava com ela todas as manhãs, contava como estava o dia, as mudanças de tempo, lia passagens de livros infantis, repetia que estava ali, que ela podia voltar quando quisesse. Um dia desabou na frente da enfermeira mais antiga da ala. E se ela só estiver esperando que eu aceite deixá-la ir? A enfermeira não respondeu, apenas tocou sua mão e chorou com ele. As visitas de conhecidos cessaram com o tempo. Na primeira semana houve flores, depois mensagens. No segundo mês, começaram os silêncios constrangedores. Alguns amigos cortaram contato. Outros tentaram ser práticos demais. Você precisa continuar a viver. Você precisa de apoio psicológico. Roberto apenas ouvia, depois parou de ouvir. Agora, o único som que realmente lhe importava era o do monitor cardíaco da filha. E nos últimos dias, a voz de Lucas. Ele odiava admitir, mas desde que ouvira aquele menino dizer "ela só precisa de alguém esperando de verdade", algo dentro dele não parava de ecoar. Roberto sempre esperou por Clara, mas esperava com desespero, com medo, com culpa. E se Lucas tivesse razão?
E se ela precisasse de alguém que esperasse com amor, com fé, com leveza? Não fazia sentido. Mas também, o que fazia? Naquela noite, sentado no mesmo sofá da sala de espera, Roberto segurou uma das bonecas antigas de Clara, que ainda mantinha numa mochila. Os braços estavam descosturados. Ele tentou arrumar, com dedos trêmulos. E falhou. Ao lado, alguém deixou uma bandeja com café. Era a enfermeira. Vai querer que eu chame o menino amanhã cedo? Roberto a encarou. Pensou em dizer não, mas a verdade é que ele queria. Mais do que isso, precisava. Apenas assentiu com a cabeça, em silêncio. A enfermeira sorriu com um alívio discreto. Ele disse que não quer incomodar, mas se puder ver a Clara de novo... Roberto olhou para o teto branco exausto. Pode deixar ele entrar, mas só por alguns minutos. Ela assentiu e se afastou. Roberto olhou para a boneca de Clara no colo, a mesma que ela carregava no banco de trás naquele dia, e pela primeira vez em muito tempo, sussurrou algo para si mesmo. Me perdoa, filha. Lucas apareceu de novo na terça-feira. Roberto o viu da janela da sala de espera enquanto tomava café frio demais para fazer efeito. O menino estava no mesmo ponto, ajoelhado no chão, com as mãos unidas. A blusa que vestia parecia ainda mais gasta do que nos dias anteriores. As solas dos pés estavam cinzentas, o jeans dobrado acima dos tornozelos magros. E lá estavam os olhos fechados, a boca movendo-se num ritmo quase hipnótico. Era a terceira manhã consecutiva. Roberto observou por alguns minutos. Pensou em descer, mas ficou parado, braços cruzados, encostado no vidro. Já não havia desprezo em seu olhar. Havia algo entre ceticismo e desconcerto. Aquilo não era normal. Crianças daquela idade não apareciam todos os dias num hospital só para orar por uma desconhecida. Pelo menos, não no mundo que ele conhecia. O menino se levantou, ajeitou as calças, olhou ao redor com uma tranquilidade absurda e saiu andando devagar, como se a pressa não lhe pertencesse. Desapareceu entre os carros do estacionamento. Na quarta-feira, ele voltou. Mesma hora, mesmo gesto, mesma postura. Roberto não conseguiu fingir que não o via e tampouco conseguiu entender por que aquilo começava a incomodá-lo tanto. Não de forma negativa, mas como um incômodo que cutuca a consciência, força questionamentos. Ele não falta nunca, né? A voz da enfermeira veio de trás, com uma xícara de café na mão. Você sabe o nome dele? Roberto perguntou, ainda olhando para fora. Lucas. Ele mesmo disse. Você já falou com ele? Algumas vezes, é muito educado, nunca pede nada, sempre diz que vai embora antes do almoço, nunca passa dali da entrada. Roberto franziu o senho. E ninguém o impediu de voltar. Alguns seguranças tentaram, mas ele não causa problema. E, bom, algumas mães disseram que acham bonito o que ele faz. Teve até uma que começou a deixar um lanchinho para ele num saquinho de papel. Não quis aceitar no começo, mas depois levou. Roberto balançou a cabeça devagar. Parece uma criança que saiu de um outro tempo, ou de um outro mundo. Ficaram em silêncio por um momento. O senhor acha certo ele continuar vindo? A enfermeira perguntou. Roberto hesitou antes de responder. Não sei, mas acho que ele vai continuar vindo de qualquer jeito. Na quinta-feira, Roberto resolveu chegar um pouco antes do horário habitual. Pegou o elevador sem dizer palavra, desceu e foi até a entrada lateral do hospital. Era cedo. Os corredores ainda estavam meio vazios e a neblina da manhã pairava baixa sobre o pátio de cimento. Às 7h04, Lucas apareceu. Atravessou a calçada com passos curtos, abaixou-se no mesmo ponto, juntou as mãos e fechou os olhos. Roberto observava do outro lado da porta de vidro. Havia algo de ritualístico naquele gesto, como se fosse um compromisso assumido entre ele e alguém que não podia responder. Mais 2 minutos, e Lucas começou a murmurar. Não havia uma fórmula, não era uma oração formal. Parecia mais uma conversa íntima com o invisível. Roberto saiu. Andou devagar até onde o menino estava.
Lucas ouviu os passos, mas não se assustou. Abriu os olhos apenas quando a sombra do homem cobriu parte de seu rosto. "Bom dia", disse com naturalidade. "Você faz isso todo dia?" Roberto perguntou. Lucas assentiu. "Há quanto tempo?" "Desde o mês passado." Roberto arqueou as sobrancelhas. "Por quê?" Lucas olhou para ele sem pressa. Depois voltou os olhos para o chão. "Porque um dia eu passei aqui, ouvi o choro de alguém e senti que precisava voltar. Você não me conhecia. Não conhecia, nem a Clara, mas tem lugares que gritam." Roberto ficou mudo por alguns segundos. "Você não tem escola, casa?" "Não, mas às vezes eu consigo dormir num ônibus que roda a cidade inteira." "E se chover?" Lucas deu de ombros. "Chove por dentro também, às vezes." Roberto olhou para o céu. A neblina começava a dissolver. Uma enfermeira se aproximava da entrada com um saco de pão de queijo para o turno da manhã. "Você não parece com os outros garotos que vivem na rua." Eles também não pareciam quando chegaram lá. A resposta foi como um estalo na mente de Roberto. Havia algo naquele garoto que ia além do que seus olhos mostravam. Ele não falava como criança. Não tinha as respostas de alguém que aprendeu ouvindo adultos. Era como se carregasse um cansaço antigo nas palavras e, ao mesmo tempo, uma fé que recusava morrer. Na sexta-feira, Lucas apareceu às 7h01. Dessa vez, Roberto estava esperando na escada da entrada. "Você já comeu hoje?" Lucas fez que não com a cabeça. "Vem!" Roberto o levou até a lanchonete pequena nos fundos do hospital. Era usada por funcionários. Ninguém ali fez perguntas, embora todos tenham olhado para os dois com surpresa. Lucas pegou apenas um pão com manteiga e um achocolatado. Comeu devagar, agradecendo em silêncio. "Você acredita mesmo que a Clara está ouvindo?" Roberto perguntou. Lucas limpou a boca com o dorso da mão. "Acho que ela está tentando achar o caminho. Às vezes alguém precisa chamar do lado de cá." Roberto respirou fundo. O café esfriava diante dele, intacto. "Ela é tudo que eu tenho." Lucas olhou para ele com doçura que feria. "Ela sabe." Mais tarde, no elevador, a enfermeira comentou. "Ele vai voltar amanhã?" "Provavelmente", Roberto respondeu. "E o senhor vai falar com ele de novo?" "Sim." Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas carregado de significado. "Ele tem algo que a gente não aprende na faculdade." Roberto não respondeu. Apenas olhou o número 3 no visor acendendo. Terceiro andar, quarto 308. Clara, sempre Clara. Na manhã seguinte, sábado, Lucas chegou às 6h59. Dessa vez, Roberto já o esperava do lado de fora. Sem palavras, apenas assentiu com a cabeça. Lucas ajoelhou-se. Roberto permaneceu em pé a alguns metros, braços cruzados. Algo naquela cena parecia menos estranha, mais íntima, como se já fizesse parte da rotina. O tempo estava nublado. O hospital ainda acordava aos poucos. Mas ali, naquela entrada lateral, onde ninguém prestava atenção, o rosto de um menino persistia. E aos poucos começava a se tornar impossível de esquecer. Lucas terminou de comer o pedaço de bolo seco que a funcionária da lanchonete lhe oferecera. Era domingo e os corredores do hospital estavam mais vazios do que o habitual. Roberto sentou-se de frente para ele, à mesma mesa do dia anterior, observando o menino mastigar com calma. "Você sempre fala com ela antes de orar?" Lucas olhou para ele, os olhos firmes. "Falo. Mesmo sem ver?" "Mesmo sem ver." "E o que você fala?" O menino limpou as mãos no jeans e respondeu com serenidade desconcertante. "Digo para ela não ter medo, que tem alguém esperando, que ela não precisa correr, mas também não pode esquecer como voltar." Roberto apertou o punho discretamente sobre a mesa. Aquilo o atingia de um jeito que não queria admitir. "Você fala com mais alguém assim?" Tentou manter o tom casual. Lucas negou com a cabeça. "Só com ela." "Mas por quê?" Lucas abaixou o olhar por um momento. "Porque tem gente que precisa ser chamada de volta, senão se perde de vez." No elevador, Roberto pensava em cada palavra do menino. Tinha algo de absurdo e ao mesmo tempo honesto. Não havia doutrina, não havia loucura. Era
entrega, pura e, estranhamente, lógica dentro da própria lógica de Lucas. Ao chegar no terceiro andar, parou diante da porta do quarto 308. Clara estava do mesmo jeito, os cílios longos, imóveis, a cabeça levemente virada para o lado, a mesma posição há dias. Roberto se sentou na poltrona e ficou ali, apenas olhando. Ela não reage, disse baixinho, como se falasse com alguém além dela. Mas às vezes eu juro que sinto que ela escuta. Na segunda-feira, Lucas estava novamente no ponto habitual, antes das 7. Roberto o encontrou em pé, encostado no muro, esperando. Hoje não vai se ajoelhar? Perguntou. Lucas sorriu de leve. Tava esperando o senhor. Roberto arqueou uma sobrancelha. Por quê? Queria pedir uma coisa. A frase deixou Roberto em alerta. Pode falar. Lucas inspirou fundo. Eu queria ver ela, só um pouquinho. Não vou encostar. Só queria entrar e falar de perto. Roberto ficou mudo. As palavras ficaram presas entre a surpresa e o instinto de proteção. Lucas, começou cauteloso, não acho que seja uma boa ideia. Eu entendo. É que não é um quarto comum. É delicado. E ela é minha filha. É tudo que eu tenho. Eu sei, disse Lucas. Por isso quero falar com ela do jeito certo. Como assim, do jeito certo? O menino hesitou, depois respondeu. Tem gente que fala com os olhos abertos. Eu acho que a Clara entende melhor com os olhos fechados. Roberto não respondeu de imediato. Caminhou alguns passos pelo pátio, mãos nos bolsos, tentando entender o que sentia. O menino não era uma ameaça, mas era imprevisível. E aquilo o assustava. O mundo de Roberto era feito de controle, métodos, certezas. Lucas era o oposto disso. Você já viu alguém acordar assim? De um coma? Perguntou, ainda de costas. Lucas respondeu depois de alguns segundos. Não, mas já vi gente voltar da tristeza. É quase igual. Roberto virou-se lentamente. Você acha que ela está triste? Acho que ela está longe e tem medo de ninguém mais estar esperando. Naquela tarde, Roberto passou mais tempo que o habitual no quarto da filha. Leu em voz alta um trecho de um livro infantil antigo. Depois, segurou a mão de Clara e ficou em silêncio. Você tem medo de voltar, filha? Murmurou. Eu tô aqui, desde o primeiro dia. Não fui embora, nem vou. Mas a respiração de Clara seguia igual. E o silêncio também. Na terça-feira, Lucas estava lá, exatamente às 070. Roberto o viu da varanda da sala de espera e não se moveu. Observou o menino sentar-se num degrau, pegar um caderno velho da mochila rasgada e rabiscar alguma coisa. O gesto parecia comum, mas havia uma concentração rara ali, como se o mundo parasse ao redor dele. Roberto desceu. Sem dizer nada, sentou ao lado dele. Lucas sorriu com o canto dos lábios. Virou o caderno para mostrar. Era um desenho de Clara. Pelo menos, era como ele a imaginava. Ela tem cabelo assim, né? Apontou. Roberto engoliu em seco. O desenho era ingênuo, mas preciso nos detalhes. 2 rabos de cavalo, olhos grandes, um sorriso sutil. Como você sabia? Sonhei com ela. Roberto o olhou com desconfiança. Você sonha com a Clara? Lucas assentiu. Sonhei que ela estava num lugar cheio de árvores altas, sozinha. E que ela olhava para frente como se quisesse sair, mas não sabia para onde ir. Roberto levou as mãos à boca, pressionando o queixo. A imagem era forte demais. Lucas continuou. No sonho, eu estava do lado de fora, chamando. E ela ouvia, mas ainda não conseguia achar o caminho. Mais tarde, Roberto subiu. Sentou-se ao lado da cama. Observou Clara. Você ouve esse menino, filha? A mão dela, imóvel, parecia ainda mais pequena hoje. Ele suspirou. Depois de minutos, levantou-se e saiu. Na porta, encontrou a enfermeira. O garoto ainda está lá? Sim. Pode dizer que amanhã. Ele pode entrar. Ela assentiu surpresa, mas não perguntou nada. À noite, Roberto teve um sonho. Estava num bosque com neblina densa. O chão era úmido.
Havia risos de criança ecoando, mas não via ninguém. Caminhava entre árvores finas e então viu Clara, muito pequena, sentada em uma pedra, olhando para o chão. Ao se aproximar, ela não o via. Mas então, uma voz de menino soou ao fundo. Clara, tá todo mundo esperando. Ela virou o rosto e acordou. Roberto abriu os olhos com um sobressalto. Estava na poltrona do hospital. O sol da manhã entrando pelas persianas. O relógio marcava 6h53. 7 minutos depois, Lucas entraria no pátio. E naquele dia, ele não ficaria do lado de fora. Era cedo, mas o hospital já respirava sua rotina. Carrinhos de medicação circulavam entre corredores, sussurros de enfermeiros se misturavam ao chiado dos ventiladores e luzes frias se espalhavam pelas paredes estéreis. No terceiro andar, no entanto, havia uma pausa. Diante da porta do quarto 308, Roberto respirava fundo. Lucas estava ao seu lado, não parecia nervoso, nem excitado, apenas sereno. Como se aquilo fosse natural, como se entrar num quarto de hospital para falar com uma criança em coma fosse o que ele fazia todos os dias. Pode entrar, disse Roberto mantendo a voz baixa, mas sem tocar em nada, e se ela demonstrar qualquer desconforto, você sai imediatamente. Lucas assentiu. E entrou. O quarto estava como sempre, abafado pelo som dos monitores e pelo ritmo compassado do oxigênio. Clara, como um anjo adormecido, permanecia imóvel entre os lençóis. A luz da manhã desenhava linhas suaves ao redor de seu rosto, os olhos fechados, a pele pálida, os dedos finos repousando sobre a coberta. Lucas se aproximou com delicadeza. Parou ao lado da cama, hesitou por um instante, não por medo, mas por respeito, e então puxou uma das cadeiras com cuidado, arrastando-a sem barulho. Sentou-se. Ficou olhando para ela por longos segundos. Depois falou. Oi, Clara. Sou eu, o menino da calçada. Fez-se um silêncio denso no quarto. Nem Roberto, parado junto à porta, ousava se mover. Eu sei que a gente ainda não se conhece direito, mas eu já gosto de você, disse Lucas com simplicidade. Você tem uma cara de quem sabe guardar segredo, e eu gosto de gente assim. Lucas ajeitou a cadeira, inclinando-se um pouco mais para frente. Posso te contar uma história? Ele não esperou resposta. Era uma vez um menino que morava numa cidade com mais rua que teto. Ele tinha uma mochila com 2 bolsos furados, uma blusa que não esquentava muito e uma foto meio rasgada da mãe que ele guardava dentro do tênis. Roberto sentiu o estômago apertar. Lucas continuou, agora com os olhos focados apenas em Clara. Esse menino gostava de ouvir as pessoas conversando. Às vezes, sentava perto de uma praça, fechava os olhos e fingia que fazia parte da conversa. Era como se ele tivesse uma família invisível só dele. Um leve sorriso brotou nos lábios do garoto. Mas teve um dia em que ele ouviu um choro diferente. Não era de dor nem de fome, era um choro de saudade. E quando ele olhou para cima, viu que o choro vinha de dentro de um hospital. Lucas fez uma pausa, a voz ainda tranquila. E aí ele começou a voltar lá, todo dia, só para mostrar para quem chorava que alguém estava ouvindo. Roberto sentiu a garganta fechar. O silêncio entre as palavras do menino era mais eloquente do que qualquer discurso. Lucas, então, recostou na cadeira, puxou a barra da camisa para limpar o rosto. Minha mãe me cantava uma música antes de dormir. Era boba, mas me fazia rir. Mesmo quando ela estava triste. Posso cantar para você? Ele não esperou resposta. Dormir, sonhar, voar. No céu tem bicho a pular. Se o sono for demorar, a gente ri até chorar. A voz era fina, desafinada até, mas suave. Clara não se movia. Nenhuma piscada, nenhuma mudança de respiração. Lucas, no entanto, parecia falar com alguém que o escutava atentamente. Ela dizia que as palavras entram melhor quando vêm com música, sussurrou. Eu acho que é verdade. Ele então estendeu a mão com cuidado e a apoiou sobre a coberta, sem tocar nela, apenas perto. Você pode voltar quando quiser, tá?
Ninguém vai te cobrar pressa. Mas se vier, tem gente aqui esperando. Eu, seu pai, até a moça da recepção, que tem cara de brava, mas sempre deixa uma flor no balcão. Roberto sentiu as pernas ameaçarem ceder. Escorou-se na parede. Era como se o menino estivesse segurando o tempo com as palavras. O monitor cardíaco manteve seu ritmo. Nada nos aparelhos indicava mudança, mas havia algo diferente no ar. Lucas então sussurrou mais uma vez. Eu volto amanhã, se você deixar, e trago outra história. Pode ser uma de princesas, ou de astronautas, ou até de gente comum que faz coisas bonitas sem aparecer na TV. Ele se levantou devagar, olhou para Clara por mais alguns segundos. Depois caminhou até a porta, onde Roberto permanecia parado, imóvel. Ela está ouvindo, disse, baixinho. Roberto não respondeu. Lucas passou por ele sem dizer mais nada e foi embora. Roberto ficou ali por mais algum tempo. Aproximou-se da cama, olhou a filha. Ninguém nunca falou com você desse jeito antes, né? Aproximou-se mais. Pegou a mão dela, fria como sempre, e então viu. O dedo mínimo da mão esquerda contraiu-se por uma fração de segundo, quase imperceptível, mas real. A primeira a notar foi a enfermeira Marília. Estava checando os sinais vitais de Clara, como fazia todas as manhãs, quando o monitor de pressão registrou uma variação sutil, mas diferente do padrão habitual. Pequena demais para alarmes, mas distinta o bastante para não ser ignorada. Ela olhou o gráfico, depois olhou para Clara. A menina permanecia imóvel, os olhos fechados, a respiração auxiliada ritmicamente. Ainda assim, algo parecia diferente. Na tela, o traçado de atividade elétrica cerebral mostrava microflutuações. Não era estável, nem constante, mas algo ali vibrava de forma nova. Ela chamou o médico de plantão. Pode ser artefato do monitor, disse o residente ajeitando os óculos, ou microespasmos periféricos. Marília cruzou os braços. Pode ser, mas eu trabalho com essa criança há mais de um ano. Isso não acontecia. Vou anotar para a neurologia revisar. A neurologia precisa mais do que revisão, precisa presença. Na manhã seguinte, Roberto chegou mais cedo que o habitual. Lucas já estava no quarto. Dessa vez, os enfermeiros sequer perguntaram. Era como se, aos poucos, a presença do garoto tivesse sido absorvida pela rotina do andar. Ninguém mais o via como intruso. Ele não causava desordem, apenas se encaixava. Clara, como sempre, permanecia serena. Lucas lia para ela uma fábula sobre um menino que se transformava em vagalume para iluminar a noite de pessoas tristes. Lia em voz baixa, mas clara, com entonações improvisadas e pausas teatrais. Você acha que dá para ser luz, mesmo quando tudo está escuro? Perguntou, virando-se para ela como se esperasse resposta. Roberto, parado junto à porta, fechou os olhos por um instante. Ele mesmo não sabia mais. Ao meio-dia, o neurologista responsável, Dr. Maurício Elias, finalmente apareceu. Homem metódico, de fala comedida e expressão contida, era respeitado tanto por sua frieza técnica quanto pela honestidade científica. Não dava falsas esperanças, não usava metáforas. Para ele, cérebros funcionavam ou não, o resto era ruído emocional. Recebi seus registros, disse ele à equipe. Vamos reavaliar o EEG da semana. Na tela, os últimos traçados estavam lado a lado. Os anteriores, retos, quase estáticos. Os mais recentes, instáveis, com ondulações discretas. Variação limiar, murmurou inclinando-se, mas real. A sala ficou em silêncio. Isso pode ser causado por estímulo periférico, ruídos, sons ambientais ou interferência emocional. Interferência emocional? Repetiu Marília, surpresa. Sim, há registros de que, em casos raros, estímulos afetivos provocam respostas eletroquímicas mínimas, principalmente em pacientes jovens. Você está dizendo que ela pode estar ouvindo? Dr. Elias não respondeu de imediato.
Ajustou os óculos, observou mais um gráfico e, com a calma clínica de quem ainda não estava pronto para mudar de opinião, respondeu: Estou dizendo que não podemos descartar absolutamente nada. Roberto recebeu o relatório resumido na sala dos médicos. Leu em silêncio. Não havia promessas, nenhuma afirmação direta, mas uma frase destacada chamava a atenção. Sugestões iniciais de variabilidade cortical reativa sob estímulo verbal contínuo. Estímulo verbal contínuo. As histórias de Lucas. As canções, as conversas ditas com fé, como se Clara estivesse respondendo por dentro. Roberto sentiu um nó na garganta. Não sabia se sentia raiva ou esperança. Raiva por não ter conseguido aquilo em 2 anos e meio. Esperança por finalmente ver um sinal, mesmo que imperceptível. A dúvida o corroía. Naquela noite, ele foi até a sala de descanso e sentou-se diante da janela. A cidade estava coberta por uma névoa fina. O som dos carros era abafado, distante. Lucas apareceu minutos depois, silencioso como sempre. "Posso sentar?" perguntou. Roberto assentiu. Ficaram em silêncio por alguns instantes, até que o homem perguntou: "Você realmente acredita que ela está te ouvindo?" Lucas pensou um pouco antes de responder. "Acho que ela está num lugar onde só dá para ouvir o que vem do coração." "E você acha que eu não consigo chegar lá?" Lucas não hesitou. "O Senhor tem medo de sentir. Quando a gente sente demais, às vezes fica mudo." Roberto riu, mas não com humor. Um riso curto, dolorido. "Você é um menino estranho, Lucas. Ou só nasci com os olhos abertos?" Nos dias seguintes, os registros cerebrais continuaram a mostrar variações discretas. Nada conclusivo, mas inegavelmente novos. Dr. Elias passou a fazer visitas diárias, instalou um EEG portátil, solicitou ressonâncias atualizadas. "Ela está estável", disse a Roberto, mas com sinais que indicam possível resposta. Resposta como? Reflexos primários. Movimentos isolados, microcontrações, são respostas vegetativas em alguns casos, mas pode ser algo mais. Roberto cruzou os braços, tenso. Ela mexeu o dedo. "Sim, isso foi registrado." "E o que isso significa?" O médico hesitou, depois respondeu: "Que talvez, só talvez, sua filha esteja tentando voltar." Enquanto isso, Lucas permanecia fiel à sua rotina. Chegava cedo, entrava no quarto com a permissão dos enfermeiros, lia, contava histórias e às vezes apenas ficava em silêncio, com a mão perto da dela. A cada dia, sua presença se tornava mais íntima, não como um milagreiro nem como um curandeiro, mas como um menino que simplesmente sabia esperar. Na sexta-feira, Roberto chegou ao hospital e encontrou Lucas desenhando de novo. No caderno, havia rabiscos de Clara sorrindo, cercada de árvores e pequenos pontos de luz. "Gigi é a floresta do meu sonho", explicou o menino. Roberto se sentou ao lado dele. "E você acha que ainda está chamando ela de lá?" Lucas sorriu de leve. "Acho que ela já ouviu. Agora falta ela querer voltar." Roberto ficou olhando para o desenho por um longo tempo. Depois disse: "Se ela voltar, é por sua causa." Lucas balançou a cabeça. "Não, vai ser por causa de quem ficou esperando." Roberto entrou no quarto, sentou-se ao lado de Clara, segurou sua mão e, sem pensar, murmurou: "Volta quando quiser, filha, mas se puder, vem logo." Pela primeira vez em meses, permitiu que as lágrimas caíssem sem resistência. Na segunda-feira, Roberto entrou no escritório da direção do hospital com um pedido inusitado. "Quero saber mais sobre o menino, o Lucas." A coordenadora de enfermagem, Sônia, olhou para ele com expressão cautelosa. "O senhor quer tudo o que for possível. Não precisa quebrar regras. Mas se alguém aqui já teve contato com ele, quero saber." Sônia hesitou. "Ele é um caso raro, Sr. Alencar. Aparece, faz o que tem de fazer e some. Nunca pediu ajuda direta. Só aceita comida se for oferecida. Nunca dorme nos arredores, mas é constante." "Ele mencionou algum abrigo?"
Disse que passou por 2, mas fugiu e nunca mais voltou. Fugiu por quê? Sônia ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respondeu, num tom mais baixo: abusos, verbais, físicos. A gente ouve histórias. Alguns lugares não deveriam existir. Roberto encostou-se na parede, fechou os olhos. Lucas, o menino de fala calma e olhar tranquilo, carregava aquilo por dentro. Decidido, Roberto procurou um conhecido da promotoria da infância, um antigo cliente da época em que sua empresa ainda comandava eventos filantrópicos. Usou o pouco prestígio que ainda restava para obter acesso informal a registros de acolhimento público. Após 2 dias de trocas discretas, recebeu um dossiê enxuto. Lucas da Silva Santos, nascido em São Paulo. Mãe, Carla Santos, desaparecida desde 2016. Nenhum registro do pai. Acolhido pela primeira vez aos 5 anos após denúncias de abandono. 2 abrigos, um fechado por irregularidades, outro ainda em funcionamento com histórico de evasões e negligência. Fugiu aos 8 anos. Desde então, nenhum novo registro oficial. Apenas relatos esporádicos de assistentes sociais e voluntários que o viram nas ruas. Um detalhe chamou a atenção de Roberto. Relatos sugerem que o menor possui hábitos de leitura incomuns. Já foi visto carregando livros danificados e revistas descartadas, com frequência demonstrando vocabulário superior ao de crianças da mesma faixa etária. No dia seguinte, Roberto levou um livro infantil ilustrado para Lucas. Esperou-o na entrada do hospital, como fazia nos últimos dias. Quando o menino chegou, seus olhos brilharam ao ver a capa. Esse, eu já tentei ler uma vez, estava com as páginas molhadas. Roberto entregou. Agora pode ler inteiro. Obrigado. Você aprendeu a ler sozinho? Lucas assentiu, folheando as páginas como quem manuseia um tesouro. Pegava jornais no metrô e revistas velhas da banca. Depois comecei a catar livros no lixo da escola do centro. Alguns rasgados, mas dava para entender. E você gostava? Lucas sorriu. Era como conversar com alguém sem precisar falar. No quarto de Clara, a tarde estava tranquila. A luz do sol batia na parede oposta à cama, deixando sombras suaves sobre os móveis. Lucas, sentado ao lado, abriu o livro que recebera e começou a ler. A voz era ritmada, com pausas bem colocadas. Ele lia como quem conta histórias e não apenas palavras. E então, o esquilo olhou para o alto e viu a estrela mais brilhante do céu. Será que ela consegue ouvir meu desejo? Pensou. Será que alguém tão longe consegue ouvir tão perto? Roberto, sentado na poltrona, observava em silêncio. Já não havia estranhamento na cena. Só uma calma rara, um alívio quase imperceptível, como se aquele ambiente começasse a lembrar um lar. De repente, uma quebra sutil, um som baixíssimo, rasgado. Roberto se ergueu ligeiramente olhando para Clara. Lucas parou de ler. Você ouviu? Perguntou o menino, olhos arregalados. Roberto se aproximou. Clara havia soltado um som, fraco, incompleto, um ruído que mal se distinguia entre um suspiro e um balbucio, mas era novo. Clara, murmurou Roberto quase sem fôlego. O monitor permanecia constante. Nada indicava emergência, mas o movimento de seus lábios era real, pequeno, mas diferente. Lucas colocou o livro de lado. Ela está tentando falar. Roberto segurou a mão da filha com firmeza, mas sem força. Filha, é o papai. Você está me ouvindo? Clara não respondeu, mas seu rosto parecia menos inerte. Os músculos ao redor da boca vibravam quase imperceptivelmente. Minutos depois, Marília entrou e conferiu os sinais. Tudo dentro dos padrões. Mas essa tensão labial aqui... Ela pegou o estetoscópio, escutou, registrou. Ela pode estar começando a tentar emitir sons. Roberto a olhou com uma mistura de espanto e alívio. Mas isso é raro, mas é progresso.
Mais tarde, no refeitório dos funcionários, Roberto e Lucas dividiram uma refeição simples. Era a primeira vez que comiam juntos em silêncio confortável. Você nunca foi para a escola? Lucas balançou a cabeça. Só de passagem. Não parava em lugar nenhum. E você quer estudar? O menino olhou para o prato, depois para o teto. Quero, mas acho que é tarde. Para aprender nunca é tarde, Lucas. O garoto sorriu meio sem jeito. Você fala como os livros. Roberto sorriu de volta. E você pensa como alguém que viveu mais do que devia. Ao voltarem para o quarto, Clara permanecia estável, mas seus lábios estavam ligeiramente entreabertos, como se tentassem buscar uma palavra. Lucas se aproximou e disse, com um tom diferente, mais íntimo, quase como um segredo. A gente está aqui, esperando. Roberto observou a filha, a emoção segurando firme no peito. Ela vai voltar, disse, mais para si mesmo. Lucas, com os olhos fixos em Clara, respondeu. Acho que ela só precisava de alguém que acreditasse com o coração. Era uma tarde cinza, com o céu preguiçoso e o ar carregado de umidade. A ala pediátrica estava mais silenciosa que o normal, como se os sons do hospital tivessem sido abafados por uma cortina invisível. No quarto 308, Clara repousava com a cabeça levemente inclinada para a esquerda. Os fios do monitor cardíaco seguiam imóveis em seus lugares. A luz natural filtrava-se pela persiana entreaberta, iluminando apenas metade da cama. Lucas, sentado na cadeira ao lado, segurava um livro nas mãos. Um exemplar infantil ilustrado, com a lombada puída. Era uma história sobre um castelo que desaparecia nas noites de lua nova, mas voltava quando alguém se lembrava dele com força suficiente. Ele lia devagar, saboreando as palavras. E então o menino gritou bem alto o nome do castelo, porque no fundo do peito ele sabia. As coisas que amamos não desaparecem. Elas só se escondem um pouco para ver se a gente ainda se importa. A voz de Lucas era baixa, mas firme. O ritmo era o de alguém acostumado a contar histórias para si mesmo, como quem transforma silêncio em companhia. Do outro lado do quarto, Roberto observava com os olhos levemente semicerrados, os cotovelos apoiados nos joelhos. Desde o balbucio de Clara dias antes, ele se recusava a sair por muito tempo. Cada novo som ou mínimo movimento parecia um prenúncio de algo maior. Lucas virou a página, sem pressa. E quando o castelo ouviu seu nome, ele tremeu. Um tremor de alegria escondido nas pedras. Era como se dissesse, você me lembrou, agora posso voltar. Roberto fechou os olhos por um instante. Queria tanto ouvir aquela voz de novo, a de Clara. Aquela voz aguda, quase cantada, com a entonação da infância intacta. Ele se lembrava perfeitamente da última frase que ela dissera antes do acidente. Papai, posso colocar minha boneca no cinto também? E depois, mais nada. 2 anos e meio de silêncio. 2 anos e meio, esperando por qualquer ruído que rompesse aquela bolha de vazio. Lucas virou outra página. O castelo reapareceu na manhã seguinte. Tinha torres mais altas, janelas mais abertas e portas escancaradas. Porque agora ele sabia que era lembrado. E quando a gente é lembrado, a gente volta melhor. Então aconteceu. Fraco, rasgado, baixíssimo. Pai, foi um som engasgado, quase inaudível. Roberto se endireitou de imediato. O quê? Lucas parou de ler, mas não se mexeu. Apenas olhou para Clara com o mesmo olhar de antes, aquele que não carregava surpresa, apenas certeza. Roberto levantou da poltrona e correu até a cama. Clara! O rosto da menina se mantinha inexpressivo, mas sua boca estava entreaberta. E os lábios ainda tremiam como se tentassem repetir algo. Filha, sou eu. Estou aqui. Silêncio. Mas havia uma tensão diferente no ar. Não era medo nem desespero. Era como se a sala tivesse prendido a respiração, esperando. Fala comigo, meu amor, sussurrou Roberto, ajoelhado ao lado da cama. Os olhos de Clara continuavam fechados, mas seus músculos faciais estavam vivos. Pai, ela repetiu,
agora com um fio de voz um pouco mais claro. Roberto desabou, não chorou alto, não gritou, mas tudo nele cedeu. Os ombros, as mãos, a voz. Enterrou o rosto no lençol, segurando a mão pequena dela entre as suas. Você voltou. Você voltou. Lucas manteve-se sentado, sereno, como se soubesse que isso aconteceria desde o primeiro dia. Minutos depois, a equipe médica entrou. Marília foi a primeira a chegar, seguida por 2 enfermeiros e o neurologista, Dr. Elias. Ela falou, disse Roberto, erguendo-se com os olhos vermelhos. O que ela disse? Perguntou o médico, já se aproximando. Ela disse, pai. Dr. Elias se inclinou, pegou a lanterna de pupilas, examinou os olhos de Clara. De movimento labial em resposta verbal, registrou em voz alta. Tensão leve na musculatura orofacial, tentativa de vocalização. Isso significa que ela acordou? Roberto ainda tremia. Significa que há conexão entre estímulo auditivo e resposta verbal. Não é vigília plena, mas é um salto considerável. Lucas olhou para Roberto e sorriu. Não disse nada. Apenas sorriu como se soubesse que Clara ainda não dissera sua última palavra. Horas depois, quando os exames haviam sido atualizados e a equipe deixara o quarto, Roberto sentou-se novamente na poltrona. Clara dormia, mas agora havia vida naquele sono. Havia algo vibrando sob a superfície. Lucas estava ao lado da cama, acariciando o lençol com a ponta dos dedos. Você sabia, disse Roberto, olhando para ele. Lucas não respondeu. Desde o começo, você sabia que ela ia falar. Não sabia com a cabeça, respondeu o menino. Sabia com o coração. Roberto olhou para Clara, depois para Lucas. Você fez mais por ela do que qualquer médico. Lucas balançou a cabeça. Foi ela que quis voltar. Eu só fiquei esperando no lugar certo. Naquela noite, Roberto não saiu do hospital, nem Lucas. Dormiram em cadeiras separadas, em silêncio, mas com um som novo ecoando por dentro. Uma palavra pequena, mas suficiente para reconstruir tudo. Pai. A voz de Clara havia se tornado mais que um milagre. Era uma faísca. Pequena, sim, frágil, mas viva. E para Roberto nada mais fazia sentido fora daquele quarto. Nos dias que seguiram, Lucas manteve sua rotina. Chegava cedo, lia, conversava, sorria pouco, mas sempre presente. Clara, por sua vez, começava a responder não apenas com palavras hesitantes, mas com gestos. Um piscar demorado, um murmúrio em resposta, um levantar mínimo das pálpebras, e entre esses pequenos gestos, um se repetia com frequência crescente. Ela chamava Lucas de irmão. Cadê meu irmão? Ou, o irmão vem hoje. A primeira vez que disse isso, Roberto pensou que estivesse delirando. Mas ela repetiu nos dias seguintes, sempre apontando com o dedo frágil para o canto onde Lucas costumava sentar. Aquilo mexeu fundo em Roberto, mais fundo do que esperava. Na manhã de uma quinta-feira, enquanto Clara dormia, ele chamou Sônia, a coordenadora de enfermagem. Preciso saber quais os procedimentos legais para tirar um menino da rua. Ela franziu a testa. Roberto, você quer adotar o Lucas? Não sei se posso, mas quero tentar. Você tem ideia da complexidade disso? Tenho ideia do que vai acontecer com ele se eu não fizer nada. Ela o estudou por alguns segundos. Se for sério, conheço uma assistente social que pode orientar. Na tarde daquele mesmo dia, Roberto conversou com Juliana Menezes, assistente social experiente da Vara da Infância. E explicou o vínculo entre Lucas e Clara, a constância do menino no hospital, sua conduta, sua vida na rua. Juliana o ouviu atentamente, tomou notas e então disse: vamos com calma. Primeiro precisamos localizar registros oficiais dele, verificar se consta como desaparecido, evasão de abrigo ou se houve perda de tutela por parte da família. Já consultei isso com um conhecido da promotoria. Ele está fora do sistema há mais de 2 anos. Então ele é tecnicamente invisível. Exato.
Juliana fechou a prancheta. Nesse caso, se for da sua vontade mesmo, posso iniciar o protocolo de guarda provisória. Mas aviso, vai exigir laudos, entrevistas, pareceres psicológicos e, acima de tudo, a vontade dele. Eu quero fazer o que for preciso. Então se prepare. A justiça não lida bem com urgência emocional. Nos dias seguintes, Lucas passou por entrevistas. Psicólogas da vara da infância o avaliaram discretamente em uma sala emprestada dentro do hospital. Havia papel, lápis de cor, brinquedos simples, mas Lucas parecia alheio a tudo aquilo. Respondia com educação, mas sem esforço para agradar. "Por que você vive nas ruas?" perguntou uma das profissionais. "Porque era pior nos lugares com telhado." "Você confia no Sr. Roberto? Ele nunca me prometeu nada, mas cumpre o que não promete. Isso vale mais. E se fosse morar com ele, gostaria?" Lucas olhou para o teto por alguns segundos. "Gosto do que a Clara sente quando ele está perto. Se for igual, acho que sim." As psicólogas se entreolharam. Uma delas anotou: respostas maduras para a idade, vocabulário elevado, forte vínculo afetivo com o paciente e com o solicitante da guarda. Enquanto isso, Roberto era chamado para uma audiência preliminar. Na sala, uma juíza jovem, rígida no semblante, conduzia a conversa. "Senhor Alencar, o senhor está ciente de que uma solicitação de guarda é um compromisso permanente?" "Sim, meritíssima." "E que não há vínculo sanguíneo nem histórico formal com o menor?" "Não, mas há vínculo real." "E o que motivou esse pedido?" Roberto respirou fundo. "Lucas salvou minha filha." "Salvou como?" "Com a presença, com a fé, com o que nenhuma máquina conseguiu em 2 anos e meio." A juíza fez anotações. "Ainda assim, precisamos de mais que emoção. Precisamos de estrutura, estabilidade, provas de que o senhor pode prover segurança física, psicológica, social." "De tudo o que tenho agora é Clara, e tudo o que ela tem agora é ele." A juíza não respondeu de imediato. Apenas sinalizou que o processo seguiria em análise, aguardando os laudos oficiais. Clara, naquele mesmo dia, teve um progresso discreto. Conseguiu segurar um lápis, ainda sem força, ainda com tremores, mas traçou uma linha sobre uma folha branca. Ao seu lado, Lucas assistia em silêncio, como sempre fazia. Roberto entrou no quarto e se aproximou, sorrindo. Você desenhou?" Clara assentiu com a cabeça lentamente. Depois apontou para Lucas. "Meu irmão estava me ajudando." A palavra irmão saiu com mais firmeza. Lucas sorriu, sem graça. Roberto olhou para os dois. Algo dentro dele que resistia por orgulho ou medo. Finalmente cedeu. Naquela noite, sozinho no carro, estacionado na vaga reservada do hospital, Roberto ligou para Juliana. "A psicóloga já tem os relatórios?" "Temos os preliminares, positivos." "E agora?" "Agora, depende de como a juíza vai ler o que o coração já entendeu." Do lado de dentro do hospital, Clara dormia. Sua mão repousava sobre a de Lucas. E pela primeira vez, o menino que veio do nada parecia ter encontrado um lugar onde sua história, finalmente, fazia sentido. A sala de audiências da vara da infância não era imponente. Nada ali remetia ao poder. As paredes bege, os bancos de madeira polida, o crucifixo acima da porta, tudo parecia mais funcional que simbólico. Mas naquele dia, para Roberto, era como estar diante de um tribunal invisível. O juiz, um homem magro de rosto anguloso e olhar pragmático, folheava os autos com expressão contida. À sua direita, a promotora do Ministério Público consultava uma pasta com notas destacadas. Juliana, a assistente social, observava com atenção. Lucas estava ali também, sentado, calmo. O mesmo menino de sempre, de gestos lentos, olhos firmes e postura serena, mesmo sob o peso de palavras que decidiram destinos. Roberto foi o primeiro a ser chamado.
Levantou-se, respirou fundo, atravessou o pequeno espaço até o centro da sala e jurou dizer a verdade. O juiz iniciou, direto. Senhor Roberto Alencar, o senhor solicita a guarda provisória de Lucas da Silva Santos. Por qual razão específica? Roberto manteve a voz baixa, mas firme. Porque ele faz parte da minha família. Há quanto tempo o senhor o conhece? Pouco mais de 2 meses. E nesse período, o menor esteve sob sua tutela. Sob minha proteção, ainda não formal. O senhor tem ciência de que guarda provisória é ato formal com implicações legais permanentes, mesmo sendo provisória no tempo? Tenho. O juiz o observou por alguns segundos. Por que agora? Roberto hesitou apenas um instante. Porque a minha filha estava morrendo em silêncio e Lucas foi a única pessoa que ela quis ouvir. A promotora o interrompeu. Com licença, excelência. A promotoria reconhece o valor emocional, mas não pode basear decisões jurídicas em sentimentos. Há laudo técnico que justifique a influência alegada. Juliana, a assistente social, levantou-se calmamente. Sim, há um parecer psicológico emitido após entrevistas com a criança, com o menor e com o solicitante. Está anexado ao processo. O juiz folheou o relatório. Parou em um trecho. Leu em voz alta. Paciente apresenta estímulo emocional significativo em presença de Lucas, com melhora de resposta neurológica e verbal. Indícios de vínculo afetivo consolidado, com impacto clínico perceptível. O silêncio caiu sobre a sala. A promotora, visivelmente desconfortável, retrucou. Ainda assim, não se pode ignorar a ausência de laço legal. O menor viveu nas ruas. Há riscos. O solicitante não tem histórico recente de estabilidade financeira. Juliana se adiantou novamente. Senhor Alencar reorganizou sua vida em função da filha. Abandonou os negócios, é verdade, mas constituiu uma base afetiva concreta. O menor encontrou nele não só um tutor, mas um porto. Isso é sua interpretação, senhora assistente, a promotora rebateu. É a minha leitura como técnica, mas também é o relato da criança. O juiz fez um gesto com a mão. Tragam a menina. Clara foi conduzida por uma enfermeira e uma fisioterapeuta. Estava num cadeirão adaptado, coberta por um casaco rosa claro. Os cabelos soltos caíam em ondas suaves sobre os ombros. Ainda frágil, mas desperta e viva. Lucas se levantou assim que a viu. Os olhos dela o procuraram de imediato e sorriram. A juíza se aproximou, inclinando-se levemente. Clara, tudo bem? Consegue falar comigo? Clara assentiu com esforço. A juíza sorriu gentil. Vou fazer uma pergunta só, está bem? Clara piscou devagar. Você conhece esse menino? O Lucas? Sim, ela respondeu em voz quase tímida. Quem ele é para você? Clara olhou para Lucas, depois para Roberto, depois de volta para o juiz. E então disse, com doçura surpreendente, ele cuidou de mim. Agora quero cuidar dele. A frase atravessou a sala como uma flecha. Roberto segurou as lágrimas. Lucas baixou os olhos, emocionado. O juiz respirou fundo. Depois de alguns segundos falou. Diante do vínculo afetivo incontestável, dos laudos técnicos e do relato da menor, este juízo concede, em caráter excepcional, a guarda provisória de Lucas da Silva Santos ao senhor Roberto Alencar. Bateu o martelo. Reavaliamos em 90 dias. Ao sair do fórum, Clara ainda no cadeirão, Lucas caminhou ao lado de Roberto. Nenhum dos dois disse nada por um momento. Então, Clara falou, com um sorriso torto. Agora a gente é tipo... irmão mesmo, né? Lucas riu. Tipo isso. Roberto, entre os dois, apenas respondeu. Irmãos de verdade, mesmo sem o mesmo sangue. E ali, no meio da calçada diante do fórum, com os carros passando e o céu limpo pela primeira vez em dias, o homem que perdeu tudo se deu conta. Pela primeira vez, tinha uma família inteira. A primeira noite de Lucas na nova casa não foi marcada por festa, presentes ou grandes gestos. Foi marcada por silêncio,
Um silêncio diferente do que conhecera nas ruas ou nos abrigos. Um silêncio quente, cheio de presença. A cama era simples, o colchão firme, os lençóis novos. No criado mudo, uma luminária com forma de foguete que Clara escolhera numa loja online. Roberto deixou a porta entreaberta antes de apagar as luzes. Se precisar de qualquer coisa, é só me chamar. Lucas assentiu, já deitado. A voz saiu quase inaudível. Obrigado. Boa noite, filho. A palavra pairou no ar por alguns segundos. Filho. Lucas não respondeu de imediato, só virou o rosto para o travesseiro e sorriu, sem ser visto. As manhãs agora começavam com cheiros de pão, remédios e leite quente. Clara ainda tinha a rotina de fisioterapia e terapia da fala, mas já andava curtos trechos com apoio e conseguia formar frases completas, embora com lentidão. Lucas fazia questão de ajudá-la com os sapatos. Tá apertado? Só se o pé crescer demais. Ela brincava. Na mesa, os três tomavam café juntos. Roberto ainda estranhava a imagem. 2 filhos. Sim, 2, dividindo torradas e risos com a naturalidade de irmãos de sangue. O colégio aceitou Lucas em regime de recuperação e adaptação, com suporte pedagógico intensivo. A matrícula foi feita com apoio da assistente social, e Roberto contratou uma psicopedagoga particular para acompanhá-lo. No primeiro dia, Lucas vestiu o uniforme com cuidado. Era a primeira roupa com emblema escolar que usava na vida. Clara, ainda sem frequentar aulas, assistiu à cena da janela. Vai arrasar, irmão. Lucas ajeitou a mochila, tentando parecer despreocupado. Vou tentar não desmaiar. Se desmaiar, bate em quem rir de você. Vou usar a lancheira como escudo. Ela riu. Roberto os observava com o coração cheio de coisas que nunca aprendera a nomear. Mas a escola não era feita só de livros. Nos primeiros dias, Lucas sentiu o peso dos olhares. Esse é o menino da reportagem? Cochichavam. Aquele que morava na rua? Ele fala certinho demais, parece ator. Durante o intervalo, 2 garotos esbarraram nele de propósito no pátio. Cuidado aí, órfão de novela. Lucas não reagiu. Não respondeu. Apenas saiu em silêncio. Naquele dia, não quis jantar. Clara percebeu o silêncio diferente e insistiu até que ele falasse. Eles acham que sou mentira, mas você não é. Para eles, sou só o menino do milagre. Ela se aproximou, segurou sua mão com força. Então seja. Mas seja milagre para você primeiro. Lucas chorou pela primeira vez desde que deixara as ruas. Roberto, ao saber do incidente, foi até a escola pessoalmente. Falou com a direção, exigiu protocolos contra bullying, pediu acolhimento, mas foi além disso. Fez questão de dizer que Lucas não era caso social, era família. E é exatamente por isso que vou estar presente. Em reunião, sim. Em recreio, se precisar. Ele não está aqui por caridade. Está aqui por direito. Com o tempo, os professores começaram a notar algo difícil de ignorar. Lucas aprendia com velocidade incomum. Lia em voz alta com entonação natural. Fazia perguntas que misturavam lógica e sensibilidade. E escrevia com uma clareza rara para sua idade. A coordenadora pedagógica o chamou para conversar. Você leu tudo isso sozinho? Li o que deu para salvar do lixo. E como entendia as palavras difíceis? Criava histórias em volta delas. Se fizesse sentido, era isso. Em casa, Roberto reaprendia o cotidiano. Aprendeu a preparar o chá que Clara preferia, a organizar as medicações na ordem exata, a diferenciar o cansaço do corpo do cansaço da alma. Mas também aprendeu outras coisas, como conversar sem pressa, como escutar sem resolver, como amar sem medo. Numa noite de sexta-feira, sentados os 3 na sala, assistiam a um desenho qualquer. Roberto se levantou para ir ao banheiro e, ao sair, parou na porta. Clara dormia no colo de Lucas. Ele acariciava seus cabelos com movimentos lentos. A televisão continuava ligada, mas naquela cena havia mais paz que em qualquer discurso de motivação que Roberto já ouvira em anos de empresariado.
Nos finais de semana, começaram a fazer pequenas saídas. Um parque, uma feira, uma sorveteria. Clara ainda se cansava rápido. Lucas sempre a puxava pelo braço com cuidado. Segura firme, eu sou bom de equilíbrio. É mesmo? Ela ria. Claro, vivi nas calçadas. Roberto os acompanhava com um olhar que alternava proteção e admiração. Era como assistir à reconstrução da própria vida, só que sem os excessos, sem o ruído. Puro, essencial. Numa noite chuvosa, Lucas teve um pesadelo. Gritou baixinho, tremendo, ainda de olhos fechados. Roberto entrou no quarto, sentou-se ao lado da cama. Tá tudo bem. Foi só um sonho. Lucas, ainda ofegante, olhou ao redor. Achei que tinha voltado para a rua. Você tá em casa agora. Mas bem, por quanto tempo? Roberto não respondeu imediatamente. Depois segurou a mão do menino e disse: enquanto a gente tiver teto e abraço, vai ser para sempre. Clara, mesmo com limitações, voltou a sorrir com frequência. Lucas começava a ter amigos na escola. Poucos, mas verdadeiros. Roberto, sem empresa, sem cargo, descobria a riqueza de comprar pão fresco e escolher frutas com os filhos no sábado. A vida recomeçava, e desta vez, não como antes. Desta vez, com sentido. Era uma manhã como qualquer outra. Céu limpo, café no fogão, Clara sorrindo enquanto Lucas tentava convencê-la a usar uma jaqueta azul que ela detestava. Combina com seus olhos, ele insistia. Combina com o travesseiro, me deixa aqui deitada, retrucava. Roberto ria enquanto preparava o chá dela. Tudo estava leve, natural. Pela primeira vez em muito tempo, a rotina deixava de ser sobrevivência e começava a aparecer vida. Mas às vezes, a vida testa quando menos se espera. Foi depois do almoço que começou. Clara estava sonolenta, mais que o normal. Roberto achou que fosse o efeito da fisioterapia. Lucas percebeu primeiro que havia algo diferente. Ela tá falando enrolado. Clara tentava dizer algo, mas as palavras saíam turvas, emboladas. Roberto se aproximou. Filha? Ela olhou, mas seus olhos pareciam opacos, como se tivessem esquecido o caminho até o mundo. Clara? Foi quando a cabeça dela caiu de lado. Roberto a pegou nos braços imediatamente, gritando por ajuda. A ambulância chegou em menos de 15 minutos. Lucas foi junto no banco traseiro, mãos trêmulas, mas rosto firme. Roberto ao lado, em silêncio, como se tivesse voltado 2 anos no tempo. No hospital, a equipe médica os aguardava. Exames foram feitos às pressas. Tomografia, coleta de sangue, avaliação neurológica. Dr. Elias veio pessoalmente. Aparentemente, trata-se de uma regressão neurológica temporária. Mas precisamos afastar hipóteses infecciosas ou lesões secundárias. Você está me dizendo que ela pode voltar ao coma? A voz de Roberto soou rouca, quase falhando. Não podemos afirmar nada ainda. Roberto sentou-se no canto da sala de espera, as mãos cobrindo o rosto. Aquele peso que pensou ter deixado para trás voltava com força. Tudo em volta sumia. O barulho, as vozes, as paredes, só restava o vazio, até que sentiu uma mão em seu ombro. Lucas. Ela não foi embora, disse, calmo. Como você pode ter certeza? Porque ela está cansada, mas ainda escuta. Roberto olhou para o menino. Não havia medo em seus olhos, apenas convicção. Você acha que ela vai voltar? Lucas assentiu. Sim, mas não se ela sentir que você já desistiu. Quando permitiram visitas, Lucas foi o primeiro a entrar. O quarto estava mais frio, mais silencioso. Clara dormia com o rosto voltado para a janela. A expressão serena demais, como se tivesse se distanciado. Lucas não falou muito. Sentou-se ao lado dela, segurou sua mão e ficou ali, minutos longos, sem história, sem livro, sem brincadeira. Apenas presença, apenas espera. Roberto entrou pouco depois. Parou na porta. Viu o menino ali, em silêncio, segurando a mão de sua filha como se soubesse que ela estava ouvindo tudo. Você não quer dizer nada para ela hoje?
Hoje não é dia de falar, respondeu Lucas. É dia de ficar. Roberto se sentou do outro lado da cama. Observou os monitores, os números, os traços. E pela primeira vez, não procurou respostas neles. Só olhou para Clara. Você tem permissão para descansar, filha. Mas se puder, volta. A noite chegou sem grandes mudanças. Médicos monitoravam, mas não intervinham além do necessário. Lucas dormiu numa cadeira. Roberto ficou acordado. Na madrugada, Clara mexeu os dedos. Depois, os lábios. Era pouco, mas suficiente. Às 6 da manhã, Marília entrou para a troca de plantão. Encontrou Lucas sentado na mesma cadeira de olhos abertos. Você não dormiu, garoto? Dormir é para quem não está esperando alguém voltar. Ela sorriu emocionada. Roberto apareceu na porta. Ainda com o rosto abatido, mas com um brilho novo nos olhos. Ela está melhor? Acho que sim, respondeu Marília. Vamos observar ao longo da manhã. Às 9, enquanto Lucas lia em voz baixa, uma história sobre um jardim que se reconstruía após o inverno, Clara mexeu os olhos. Aos poucos, com esforço, abriu-os. Roberto estava ao lado. Ela olhou para ele, depois para Lucas. Tentou falar, mas a voz saiu falha. Foi um sonho. Roberto apertou os olhos, engolindo um soluço. Se foi, você acabou de acordar dele. Ela virou-se lentamente para Lucas e murmurou. Estava frio lá, mas eu ouvia você. Lucas apenas sorriu, como sempre fazia. Mais tarde, Roberto ficou observando os dois pela janela do quarto. Pensou em tudo que poderiam ter perdido, mas também em tudo que já haviam ganhado. Às vezes, o que salva uma vida não é força nem tecnologia. É a coragem de esperar. O dia amanheceu mais claro, como se a cidade, por um instante, decidisse parar de pesar. Clara já conseguia caminhar do quarto à cozinha com a ajuda apenas de um andador. Lucas acordava antes do despertador. Roberto preparava café com gosto. Era simples, mas era novo e verdadeiro. Foi numa dessas manhãs, enquanto assistia aos dois trocando risadas sobre um vídeo antigo na televisão, que Roberto tomou a decisão. Abriu o notebook, digitou a senha de uma conta bancária que não usava há meses e começou a apagar o passado. A empresa de eventos corporativos que construíra ao longo de 20 anos ainda existia, mas por inércia. Escritórios fechados, CNPJ ativo, mas parado, equipamentos, imóveis e patentes, tudo empacado entre papéis e heranças de um império que já não lhe pertencia emocionalmente. Eu não quero mais isso, disse a um antigo sócio durante uma ligação seca. Vai doar tudo? Não tudo, mas o que restar, sim. Quero investir em gente, crianças, como o Lucas. O silêncio do outro lado da linha foi longo. Você mudou. Não. Eu descobri o que vale a pena manter. Juliana, a assistente social, foi a primeira a ouvir a proposta. Você quer abrir uma casa de acolhimento? Não. Quero abrir uma casa de recomeço. Ela arqueou as sobrancelhas. E qual a diferença? Acolhimento é necessário. Mas o que essas crianças precisam é de um lugar onde possam reconstruir. Não só sobreviver. Ela anotou algo. Nome? Roberto sorriu. Instituto Clara Luz. Nos dias seguintes, reuniões foram marcadas com antigos parceiros de negócios, fornecedores e investidores que ainda confiavam no nome Roberto Alencar. Mesmo que agora ele não usasse terno nem falasse de lucros. Ligou para todos pessoalmente. Não pediu milhões. Pediu atenção. Quero que sua empresa doe, mas mais que isso, quero que você venha ver. Alguns negaram de imediato, outros hesitaram. Poucos disseram sim, mas os poucos bastaram. Lucas e Clara ficaram encarregados de pensar na primeira campanha. E se fosse tipo, cada criança ajudando outra? Sugeriu Clara. E quem não tem nada para dar? Perguntou Lucas. Dá um desenho, uma história, um bilhete bonito. A primeira campanha foi simples. Em vez de pedir dinheiro, pediram palavras. Em poucos dias, começaram a chegar cartas de crianças de escolas públicas e privadas, todas endereçadas a um futuro desconhecido.
Para quem dorme na rua, eu espero que você sonhe com cama. Para o menino que cuidou da menina, você é tipo herói sem capa. Para quem acha que ninguém liga, a gente liga sim. Essas cartas foram lidas por Clara e Lucas em vídeos curtos, postados por Roberto em suas redes sociais antigas, que até então tinham ficado esquecidas, cheias de seguidores silenciosos. No primeiro vídeo, Clara terminava assim: "Se meu irmão me ajudou a voltar, a gente pode ajudar outros a não se perderem." Em menos de uma semana, o vídeo viralizou. Jornais reapareceram, agora não com a manchete do milagre, mas com outra. Ex-magnata investe fortuna para criar abrigo humano inspirado em menino de rua que ajudou a salvar sua filha. As doações começaram a chegar. Pequenas, médias, grandes. Lucas reagia com espanto a cada novo dado que Roberto trazia. Eles estão doando por quê? Porque viram alguém acreditar antes deles. Mas eu sou só um menino. Justamente por isso. Com o dinheiro arrecadado, Roberto comprou um casarão antigo, próximo a uma praça arborizada, com quintal amplo e espaço para salas e dormitórios. Lucas foi visitar o local antes mesmo da compra ser finalizada. Entrou, correu pelos corredores vazios, tocou as janelas empoeiradas. Dá para caber quantas crianças aqui? Muitas, mas só as que quiserem recomeçar. Vai ter biblioteca? Vai ser a primeira sala a ficar pronta. Lucas sorriu como quem encontra o próprio reflexo num sonho. Clara criou um desenho que seria usado como o logotipo oficial do Instituto. 2 mãos, uma grande e uma pequena, segurando uma flor que nascia entre rachaduras. Porque gente não nasce só no colo. Às vezes, nasce na dor. Roberto emoldurou o desenho e colocou na entrada da nova sede. Lucas colocou um bilhete ao lado. A gente só precisa de uma chance e de alguém que fique. A casa começou a tomar forma. A vida também. Não havia mais mansão, nem motoristas, nem compromissos de luxo. Havia cimento fresco, cheiro de tinta e esperança plantada entre tijolos. Havia irmãos que não precisavam de sangue e um pai que, finalmente, descobriu que doar não é perder, é se tornar inteiro de novo. O jardim do hospital nunca fora tão verde. Durante meses, enquanto a nova ala pediátrica ganhava forma com doações organizadas por Roberto e o envolvimento de antigos parceiros, as equipes cuidavam também da área externa. Era ali que a inauguração simbólica aconteceria. Um gesto mais profundo que o corte de uma fita. As árvores, antes negligenciadas, foram podadas com carinho. Um caminho de pedras lisas conduzia ao centro do gramado, onde um banco de madeira maciça fora instalado. Sobre ele, uma placa metálica gravada à mão. Às vezes, a esperança vem de quem menos se espera. Lucas da Silva Santos. Era discreto, elegante, mas carregado de significado. Na tarde da inauguração, o hospital parecia respirar diferente. Profissionais da saúde, funcionários da limpeza, doações anônimas, ex-pacientes e curiosos se reuniam. Não havia celebridades nem cobertura de TV ao vivo, mas havia expectativa. Roberto chegara cedo com Clara e Lucas. Ela, com vestido branco e uma faixa lilás amarrada à cintura, segurava um pequeno buquê de flores do campo. Lucas vestia camisa social e tênis gastos. A combinação perfeita entre o novo e o que nunca deixaria de ser parte dele. "Você tá nervoso?" Clara perguntou, olhando para ele de lado. "Um pouco, mas você nem vai falar no microfone." "Eu sei, mas é o meu nome ali. E é bonito. Não tem nome mais certo naquele banco." Lucas abaixou os olhos. Respirou fundo. Roberto, ao lado dos dois, não interrompeu. Apenas passou a mão pelos ombros do menino com suavidade. O diretor do hospital abriu a cerimônia com palavras formais. Agradeceu doações, reforçou a importância da nova ala, mencionou avanços médicos e o impacto do projeto. Mas foi quando citou o nome de Lucas que o tom da fala mudou. E hoje, mais do que tecnologia, celebramos humanidade.
Este jardim recebe um banco especial, um símbolo silencioso de uma história que nos ensinou que amor, empatia e persistência ainda movem milagres reais. O público se virou. Clara delicadamente caminhou até o banco. Apoiando-se no braço de Lucas, chegou até o centro, ajoelhou-se com esforço e depositou o buquê aos pés da estrutura. Depois, levantou o olhar para o menino e disse: "Obrigada por cuidar de mim. Agora eu também quero cuidar dos outros." Não havia trilha sonora, nem palmas. Apenas um silêncio denso, daqueles que pesam mais que 1000 palavras. Roberto tentava segurar as lágrimas. Não era mais o empresário implacável. Não era nem mesmo o pai desesperado de meses atrás. Era um homem reconstruído e, ao seu lado, 2 vidas renascidas. A placa brilhava sob o sol do fim de tarde. Lucas se sentou no banco e olhou para os pés. "Parece coisa de filme." "É sua vida", Roberto respondeu. "E agora de muita gente também." Clara pediu para ficar mais um pouco no jardim. Lucas permaneceu ao lado dela. Crianças, visitantes e alguns funcionários começaram a se aproximar. Alguns sentaram na grama. Outros tocaram o banco como quem toca algo sagrado. Uma senhora enfermeira com olhos marejados murmurou baixinho: "Esse menino, ele é feito de luz." No final da cerimônia, um grupo de voluntários organizou uma roda de leitura com histórias doadas para o Instituto. Clara leu uma com a voz ainda um pouco fraca, mas cheia de verdade. Lucas apenas ouvia. Era como se sua presença bastasse. E naquele dia, bastava. O banco ficou ali, cercado por árvores e crianças. Não era uma estátua, nem um monumento. Era um convite, um lembrete de que a esperança muitas vezes veste roupas simples, anda de chinelos e carrega nas mãos não respostas, mas presença. E isso, em certos momentos, é tudo o que o mundo precisa. O jardim parecia respirar mais calmo naquela manhã de céu dourado. Era o aniversário de 6 anos de Clara. Nenhuma festa, nenhum salão alugado, apenas uma cerimônia íntima, silenciosa, mas repleta de significados. Um gesto que, mais do que comemorar a vida dela, celebrava a vida que ela e Lucas reconstruíram juntos. No colo, Clara segurava um pequeno buquê de flores silvestres, colhidas no próprio jardim do Instituto. Usava o mesmo vestido branco do dia da inauguração da ala pediátrica, agora ajustado para seu novo tamanho, e um sorriso sereno, quase adulto demais para sua idade. Lucas caminhava ao lado, de mãos dadas com ela, como sempre fazia. Roberto seguia logo atrás, sem palavras, apenas com o coração à flor da pele. Ao chegarem ao banco de madeira, Clara parou. Ajeitou os cabelos com um gesto tímido, se abaixou com cuidado e depositou o buquê aos pés da estrutura. As flores balançaram levemente com o vento. Então levantou o rosto e disse, com a mesma voz doce que o tempo não conseguiu roubar: "Obrigada por cuidar de mim. Agora eu também quero cuidar dos outros." Lucas não disse nada. Apenas olhou para o banco com o nome dele gravado, depois para Clara e, por fim, para Roberto. O pai, sem conseguir conter a emoção, os envolveu num abraço longo, silencioso, apertado. Ali, entre árvores, entre memórias, entre o que foi dor e o que agora era luz, estava o que ele nunca soube que precisava encontrar: família. A câmera de um visitante anônimo capturou a cena de longe. Os 3 juntos, abraçados diante de um banco simples, com uma placa modesta e uma frase poderosa: "Às vezes, a esperança vem de quem menos se espera." A imagem rodaria o país dias depois. Mas, para eles, naquele instante, nada mais importava. A cura de Clara não foi total. O passado de Lucas não foi apagado. Roberto não voltou a ser empresário. Mas isso já não definia o valor da história. Porque o que desperta alguém da escuridão nem sempre é um milagre sobrenatural. Às vezes é apenas uma presença humana, real, insistente, que segura a mão quando o mundo inteiro solta. E então,
O que achou dessa história emocionante? Conta pra gente nos comentários. Vamos adorar saber sua opinião. Não esquece de deixar seu curtir para apoiar nosso trabalho e se inscrever no canal. Nos vemos na próxima.